Eu peguei a Bíblia e li para ele que nós seremos julgados até pelas nossas palavras. Assim, você já falou alguma coisa contra alguém? Já fofocou? Já falou um palavrão? Então, a Bíblia diz, ó, seremos julgados até pelas nossas palavras. Não tem como fugir da ira de Deus. Não tem como. O ser humano não tem como fugir disso. A não ser que ele bata de frente com a graça. Uau. E para bater de frente com a graça, você só precisa de uma coisa. Um coração quebrantado. Quando Deus encontra aquela mulher no poço, João 4, o próprio Messias, ele não tinha falado para ninguém ainda que era o Messias. Aquela mulher já tinha tido 5 maridos e o 6º não era dela. Estava em adultério. A mulher não tinha reputação alguma. Jesus começa a conversar com ela e ela entendia da Bíblia. Ela fala assim, olha, esse aqui é o poço do nosso pai Jacó. Onde é que a gente deve adorar? Vocês dizem, judeus, que tem que adorar no Jerusalém, a gente tem que adorar aqui. Olha, tá vindo um Messias, e quando ele vier vai anunciar todas as coisas. Ela estava avisada de toda a teologia, estava tudo certo. Só tinha um problema, ela estava toda errada. Como tem muita gente que sabe tudo da religião, está dentro da religião, só tem um problema, faz tudo errado. Jesus olha para ela e fala assim, ó, eu te explico, vai buscar o seu marido, porque todo confronto cristão é em amor. O confronto cristão nunca é para destruição, é para renovação e restauração. Quem bota dedo na cara é acusador. Aí Jesus fala assim, busca lá teu marido, isso aqui já é um confronto. Porque Jesus sabia que estava indo na alma dela. Ela falou assim, eu não tenho marido. Ele falou, verdade, 5 você teve e o 6º não é teu. Aí ela baixa a cabeça e fala, vejo que tu és profeta. Quando Jesus encontra um coração quebrantado, a graça entra e salva. E a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, ele não pode resistir. Às vezes eu estou conversando, como você falou no início, com um homem muito estratégico da sociedade, um banqueiro, um homem da lista Forbes, uma mulher que tem uma rede gigantesca de lojas no Brasil e no mundo, e a gente começa a conversar sobre o evangelho. Ela fala assim, mas qual é a graça disso? Eu falei assim, qual é o pensamento que vocês têm que ter para mexer com os bilhões que mexem? Ela fala, longo prazo. Não pode pensar imediatismo, tem que ser longo prazo. Eu falei, então, o evangelho é o maior jogo de longo prazo que existe. Você vai morrer em 70, 80 anos e depois do apito final, vai lançar um livro meu agora em maio chamado Jogo da Vida. O jogo da vida. Como o futebol ensina sobre vida e negócios. Não é um livro sobre futebol, mas analisando as analogias do futebol para você entender vida e negócios. Aí o último capítulo eu falo sobre o apito final. Quando soar o apito, acabou a partida, o juiz vai te mandar para onde? Você vai ser escalado para o jogo da eternidade ou vai descer? Então eu faço um apelo no último. Os meus livros, apesar de serem desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, crescimento financeiro, todos têm apelo. 13 mil pessoas se convertem presencialmente conosco, através de nossos cursos, mentorias, conferências, Noites de Destino, que é um projeto que eu rodo no Brasil. Isso que a gente consegue cadastrar. Pela internet é impossível saber. E eu nem sou evangelista de ministério. Eu estou muito mais encaixado como professor entre os 5 ministérios. Mas Deus usa como Ele quer, da forma que Ele quer. A gente só tem que estar à disposição com o coração quebrantado, para a graça nos alcançar e o Espírito Santo nos usar. E qual é o maior inimigo disso tudo? O orgulho. Que a falta de humildade, você achar que sabe, você não se quebrantar nunca, você não pedir perdão nunca, você achar que sempre você está certo. Rapaz, a Bíblia, ela massacra o nosso ego. Não dá para ser crente e ser orgulhoso ao mesmo tempo. Se você tiver uma oferta na mão, pode ser 10 trilhões, e souber que alguém aqui tem algo contra você, não é você contra alguém, não. É alguém contra você, é muito mais difícil. Cara. Larga a tua oferta, não quero esse trilhão, não. Nossa. Pede perdão para ele primeiro, se reconcilia. Não, mas eu não fiz nada. Se reconcilia primeiro, depois vem aqui e deixa a tua oferta. Jesus massacra nosso ego. Ele pisa no nosso orgulho. Não dá para ser cristão e fazer o que a gente quer. O que a gente quer? Obras da carne. Lembra que obras da carne não é só adultério, prostituição, imoralidades, que é sempre o mais pesado para a gente. Inimizade também é obra da carne. E nos leva... Aí o apóstolo Paulo fala, Gálatas 5, né? Como eu já lhe avisei, quem pratica tal coisa não entrará no reino dos céus. Inimizades, porfias, que são as brigas, as discussões, gritarias, o ódio um com o outro, as facções que eu só ando contigo, com ele eu não ando e tal. A Bíblia diz que seja imoralidade e prostituição, ou não estou falando com alguém, vai para o inferno do mesmo jeito.
não herdarão o reino dos céus, está na Bíblia. Não diz quem praticou, diz quem pratica. Quem pratica, Porque a Bíblia prevê o pecado, mas abomina a prática do pecado. Ela prevê que a gente já pecou, mas não que a gente vai escolher viver nisso. Então eu erro, você erra, mas é a nossa escolha. A gente não consegue, e os filósofos explicavam isso muito bem, dos gregos aos mais contemporâneos, de que é muito difícil você controlar vontades. Que eles não conheciam a Bíblia, então eles não chamavam de desejos da carne, como a gente conhece, concupiscências, como diz o apóstolo Tiago. Então, a concupiscência vem, o desejo vem. Agora, viver nisso, aí sim você consegue controlar. Aí é uma escolha. Eu posso ter cometido um erro, e aí sou crente. Finjo que eu não fiz, fico calado? Não. A Bíblia fala, vai lá, confessa para alguém, confessai vossos pecados uns aos outros, para que sejais curados, confessa, se arrepende e abandona. Pronto, resolvido. Isso faz com que você não volte para a prática. Isso faz que você agora, por causa da vergonha, da confissão e de ter deixado de lado, não queira voltar mais para isso. Então a Bíblia é um manual de vida. Quem domina a Bíblia domina a vida inteira. Domina dinheiro, domina lidar com pessoas, lidar tudo. Está tudo na Bíblia. Agora, Thiago, o ego. Como a gente consegue esclarecer de fato o que é o ego? Porque ele é aquilo meio que silencioso. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem uma mudança repentina, talvez ocasionada por uma promoção ou porque mudou um status de vida. E aí todas as pessoas parece que elas enxergam um ego, mas quem tá do lado de cá, que é aquela pessoa que tá com o ego um pouco elevado, ela não sente. Ela fala, não, mas todo mundo tá falando que eu mudei. E principalmente hoje, que se fala muito nessa questão de, você tem que ir para novos lugares, novas pessoas, tem que cortar ciclos. Muitas pessoas interpretam naquela questão de, não, então eu não vou falar com mais ninguém, não vou olhar para mais ninguém. Eu é só daqui para lá. O que passou, não quero saber daquele pessoal lá de trás que me ajudou lá atrás. E o quanto o ego ele tem realmente esse silêncio que a pessoa que tem o ego provavelmente ela não vai enxergar. Todo mundo que está ao redor vai ver, mas ela não vai enxergar que o ego está elevado. Quando você cumpre princípios, Deus cumpre promessas. Não tem promessa solta na Bíblia. Eu vou comer o melhor da terra. Não, peraí. Qual é o princípio que está atrelado a isso? Se me ouvides e obedecer, aí você come o melhor da terra. Toda promessa está atrelada a um princípio. E um dos princípios que regem a palavra é o princípio da humildade. Humildade ou orgulho não é exclusivo de classe social. Eu já vi muito rico humilde. E como eu sei que ele é humilde? Não é só porque ele cumprimenta todo mundo. É porque ele está aqui e fala, poxa, Yang, que bom. Por que você usa esse telefone, esse microfone? E como é que você criou esse podcast? Ele quer aprender contigo. Ele quer informação. A humildade não é só você ser educado e cumprimentar pessoas. É você querer aprender com todo mundo. É você respeitar a etapa que cada um está. E já vi muito pobre orgulhoso. Então, uma vez, um funcionário de um estabelecimento, eu ia muito nesse estabelecimento, a gente começou a se cumprimentar mais, acabamos ficando, Tiagão, tá bom. E uma vez eu chamei ele para conversar e falei assim, olha, você tem um comportamento, porque eu estava gostando dele, queria dar umas dicas para ele ser uma pessoa melhor, ser promovido. Eu falei, cara, esse cara tem talento para ir mais longe. Quando eu chamei a atenção dele, isso com amor, com a educação que meu pai me deu e minha mãe, eu falei, cara, se você melhorar nisso aqui, ele fechou a cara, nunca mais me cumprimentou. O que é isso? É o orgulho. O cara é um assalariado, precisa do conselho. Ele deve ter pensado, quem é esse cara aí para me dar um toque, me chamar a atenção? Estou querendo ajudá-lo, mas o orgulho não deixa. O orgulho não deixa você ser chamado a atenção. E Salomão, no livro de Provérbios, fala o tempo todo que a sabedoria está com a repreensão. Quem ama a repreensão encontrou a sabedoria. Encontrou a sabedoria, yes. Aí você é chamado a atenção, fica com raivinha. É por isso que nesse livro Jogo da Vida, eu falo o seguinte, o jogador de futebol ele se dá bem, e a pessoa comum geralmente não, porque o jogador de futebol, desde criancinha, tem um técnico chamando a atenção. E quando é que você viu o Mbappé ou o Cristiano Ronaldo batendo de frente com o técnico? O técnico falou, é pela esquerda, irmão. E a gente fica, quem é você para me chamar a atenção? Se a gente aprendesse um pouco com as regras de ouro do futebol, a nossa vida e nossos negócios seria diferente. É claro que é a Bíblia que manda em tudo. Eu só, para atingir um público
que hoje eu não alcanço, mais de jovens, adolescentes, pessoas que estão começando seu primeiro negócio, eu escrevi com analogias do futebol, porque fica mais fácil explicar. Sim. Mas tudo está cheio de princípio bíblico, é claro que é a nossa regra, a nossa base. Então, eu acho que a pessoa é muito difícil reconhecer o próprio ego, o próprio orgulho. Para isso, você precisa andar com pessoas humildes. Quem anda com sábio se torna sábio. Quem anda com humilde é confrontado pela humildade. E aí fala, opa, eu sou orgulhoso. Olha só, não dá para fazer nada sozinho. Você só sabe se é bom se andar com uma pessoa que é ruim. Dois bons andando, não dá para medir se é bom. Então, quando você é orgulhoso e anda com humilde, se confronta e faz... Opa, ele não só cumprimenta as pessoas, ele se interessa. Ele nunca se acha melhor do que ninguém. Ele nunca senta no primeiro banco, ele sempre senta lá atrás. Que a Bíblia diz, né, que cuidado, não vai buscar o primeiro lugar, porque às vezes vai chegar alguém mais importante que você vai ser humilhado passando lá para trás. Isso acontece direto. Eu chego num lugar, às vezes eu sou o preletor, eu sou o palestrante, eu não sento no primeiro banco. Ou eu fico em pé esperando me posicionar, ou eu sento lá atrás e alguém vem, Thiago. Porque a Bíblia diz, é melhor você ser tirado lá de trás e colocado na frente do que te tirarem da frente e colocarem para trás. Tá tudo na Bíblia, irmão. Por que a gente erra no comportamento? Porque não lê a Bíblia. Por que a gente trata as pessoas de forma errada? Porque não lê a Bíblia. Por que a gente não sabe lidar com dinheiro? Porque não lê a Bíblia. Mateus 25 fala que o Senhor deu 1 talento para um servo, 2 talentos para outro, 5 talentos para outro. Aí a Bíblia diz assim, ele deu conforme a capacidade de cada um. Porque eu tenho pouco dinheiro. Você não aumentou sua capacidade ainda? O azeite da viúva só caía na capacidade das vasilhas. Acabou a vasilha, acabou o azeite. Uau. Deus só manda o que você tem capacidade de administrar. Mas tá tudo na Bíblia, gente. Mas a gente não lê, não interpreta, não entende. E aí, claro, a gente comete vários erros na vida e depois fica reclamando. Fica tentando fazer campanha de 7 dias na igreja para resolver o que a gente ficou 10 anos estragando. A gente mesmo estragou quebrando o princípio e quer resolver numa campanha. Aí nesse aspecto, por exemplo, que você falou, que eu achei muito interessante, que é das pessoas que você anda, tem até uma frase que você fala muito que é tão importante quanto ouvir um conselho é ouvir o conselho de pessoas certas. Claro. O quanto, até naquele texto, quando vocês forem, vão de 2 em 2, evita ir sozinho. O quanto é importante nós selecionarmos, por mais intelectual que eu seja, por mais top dos top que eu seja, o quanto é importante eu selecionar alguém para andar comigo e ouvir essa pessoa.